Você nasceu em Copacabana, cresceu com vista para o mar, dirigiu Porsche antes de ter 20 anos e nunca teve que se preocupar com nada que dinheiro resolve. E foi exatamente essa vida que você perdeu numa noite de sábado, no Complexo do Alemão, por causa de um beijo. O melhor beijo da sua vida. Mas vamos começar do começo. Seu quarto tinha vista para o mar. Não era figura de linguagem, era literalmente a janela abrindo para o Atlântico. Você acordava sem alarme, no horário que o corpo decidia, num silêncio de apartamento caro que abafava qualquer barulho da rua lá embaixo. O Porsche era do seu pai, mas ficava mais na sua mão do que na dele. Um Cayenne branco que você dirigia com aquela naturalidade de quem nunca teve que se perguntar se merecia estar ali. Você entrava, ligava e a cidade se abria na sua frente como se fosse feita para você. Seu grupo era esse: 2 amigos de colégio particular, 3 amigas que faziam faculdade particular, restaurante bom toda sexta, balada boa todo sábado. E no meio desse grupo tinha ela, a morena de cabelo liso, que você gostava há meses, mas nunca tinha coragem de falar direito. Você passava os jantares inteiros nesse ciclo. Olhava para ela, ela não percebia. Você olhava para o copo. Seus amigos sabiam. Ela provavelmente também sabia. Mas ninguém falava nada, e a situação ficava naquele limbo confortável e frustrante de sempre. Foi na saída do restaurante que o seu amigo teve a ideia. Mostrou um vídeo no celular de um baile funk no Complexo do Alemão. Aquele tipo de vídeo que parece outro planeta sendo gravado a poucos quilômetros de onde vocês estavam. Ele disse que queria ir só para ver como era. Você olhou para o grupo. A morena de cabelo liso disse que topava. E foi isso que fez você dizer que também topava. No sábado, vocês foram de Uber porque ninguém ia levar o Porsche até lá. A cidade foi mudando pela janela enquanto vocês se afastavam de Copacabana. As luzes foram ficando diferentes, as ruas mais estreitas, o movimento outro. Você ficou olhando pela janela sem falar muito. O baile era outro mundo. Som em volume que você sentia no peito antes de chegar perto da caixa. Multidão dançando num espaço apertado, todo mundo parecendo estar no lugar mais natural do mundo. Você e seu grupo eram obviamente de fora, e todo mundo sabia, mas ninguém ligou. A festa era grande demais para ligar para vocês. Você foi pegando o ritmo aos poucos. Não era seu ambiente, mas tinha energia demais para ficar parado. A morena dançava do seu lado, e por um momento pareceu que aquela noite podia ser a noite que você finalmente dizia alguma coisa para ela. E então apareceu o cara. Alto, corrente grossa no pescoço, tatuagem cobrindo o braço, aquele jeito de quem chega num lugar e o lugar inteiro parece reconhecer. Ele foi direto para ela sem hesitar nenhum segundo. Ela sorriu antes mesmo de ele abrir a boca. Você assistiu tudo com um sorriso que não chegava nos olhos. Seu amigo deu um tapinha no seu ombro sem falar nada, porque não tinha nada a dizer. Você deu uma risada sem graça, virou para o outro lado e decidiu que ia aproveitar a noite do jeito que a noite ainda tinha para oferecer. Você estava dançando quando ela apareceu no seu campo de visão. Morena, cabelo cacheado, sorriso que iluminava num lugar que já era iluminado. Você parou no meio do movimento sem perceber que tinha parado. Seu amigo esbarrou em você por trás porque você friou do nada. Você nunca tinha visto ninguém assim. Não era só o físico, era a forma como ela estava ali. Completamente presente, completamente à vontade, dançando, como se a música tivesse sido feita para ela, especificamente. Você ficou olhando por tempo demais. Você foi até ela sem plano nenhum. Não tinha ensaiado nada, não tinha estratégia. Você chegou, falou alguma coisa que foi engolida pelo volume do som, ela riu do jeito que ela ria e de alguma forma vocês começaram a dançar juntos. Simples assim. A pista inteira sumiu. Seus amigos sumiram. A morena e o cara sumiram. O volume do som sumiu. Era só vocês dois. E o ritmo. E ela olhando para você com aquela curiosidade de quem ainda não decidiu o que acha, mas está claramente interessada em descobrir. Num intervalo entre músicas, vocês foram para a beira da pista e ficaram conversando. Ela tinha um jeito de falar que prendia. Você estava completamente perdido. E quando o beijo veio, você entendeu que tinha beijos. E tinha beijos. Esse era outro nível. Era o melhor que você tinha dado na vida inteira. E você sabia disso no momento em que aconteceu. Você pediu o Instagram antes que a noite acabasse. Ela digitou o nome. Você seguiu na hora. Ela deu aquele sorriso de quem sabe o que acabou de acontecer. Seu amigo chegou puxando seu braço para ir embora com o grupo. Você foi olhando para trás. No Uber, de volta, você ficou olhando para o perfil dela no celular enquanto seus amigos recapitulavam a noite. Alguém falou sobre a morena e o cara. Você mal ouviu. Estava pensando no beijo. Em casa, você foi fundo no perfil dela.
Fotos lindas, vida simples, complexo do alemão em vários registros. E então, uma foto com um homem mais velho, sério, imponente. O tipo de presença que ocupa espaço mesmo em foto. Você pesquisou o perfil dele e o estômago desceu. Você ficou 2 dias olhando para o mar e para o celular alternadamente. Sabia quem era o pai dela. Sabia o que isso significava. E mandou mensagem mesmo assim, porque algumas coisas o cérebro manda parar e o coração ignora completamente. O encontro foi em Ipanema. Ela desceu do Uber com aquele jeito dela de estar completamente presente em qualquer lugar. Você estava encostado no carro, tentando parecer tranquilo, e não estava tranquilo nem um pouco. Vocês andaram na orla por horas. Ela falava com uma energia que você nunca tinha encontrado antes, sobre a vida dela, sobre o morro, sobre os planos que tinha. Você ouvia de verdade, não do jeito que se ouve esperando a sua vez de falar. De verdade, ela escolheu o restaurante, que não era o tipo que você frequentava, e foi a melhor refeição que você teve em meses. Você percebeu no meio do jantar que estava completamente relaxado, sem a performance que rolava nos jantares de Ipanema com o grupo. Na varanda do seu apartamento, ela ficou olhando para o mar em silêncio por um tempo. Você ficou olhando para ela, a cidade inteira lá embaixo, e você estava olhando só para ela. De manhã, você acordou antes dela e ficou olhando para o teto, com aquele sorriso que vem quando você entende que alguma coisa mudou de vez e não volta mais. Ela dormia do seu lado, como se estivesse em casa, e o apartamento parecia mais cheio do que nunca. Ela foi embora, com um beijo na porta e um sorriso que ficou com você, depois que o elevador fechou. Você encostou na porta do lado de dentro por alguns segundos. Pensou que ia ligar de novo. Pensou que ia marcar de novo. Pensou que estava completamente ferrado, de um jeito muito bom. 2 dias depois, o celular tocou, com um número que você não tinha na agenda. Você atendeu. A voz do outro lado era grossa e completamente calma. Aquela calma específica de quem nunca precisou gritar para ser obedecido. Ele disse seu nome completo. Disse o nome do seu pai. Disse o endereço do apartamento. E disse que sabia de tudo. Você ficou parado no meio da sala, com o celular no ouvido, depois que a ligação acabou. A vista para o mar estava igual de sempre. O sol da tarde batendo na água, tudo bonito e completamente normal. E o seu mundo tinha acabado de mudar completamente. Seu pai ouviu tudo em silêncio. E depois, ficou andando pela sala por uns 3 minutos sem falar. Quando parou, a expressão dele tinha envelhecido 10 anos. Ele disse que você precisava sair do Rio. Não amanhã. Agora. Você fez a mala em 20 minutos. Jogou tudo o que cabia sem dobrar nada. Parou uma vez, olhou pela janela para o Atlântico que você via todo dia desde que nasceu e fechou a mala, sem ficar muito tempo olhando, porque sabia que se ficasse ia ser mais difícil fechar. Na saída, você passou pelo estacionamento e parou na frente do poste por 1 segundo. Passou a mão no capô sem motivo aparente. Depois pegou o Uber que seu pai tinha chamado e não olhou para o carro de novo. No aeroporto, você estava sozinho pela primeira vez em muito tempo. Sem os amigos, sem o grupo, sem ninguém. Você fez o check-in, pegou o boarding pass e foi para o portão sem pressa, porque não havia mais nada esperando do lado de fora. O apartamento em São Luís tinha paredes brancas, mobília básica e uma janela com vista para uma rua comum. Nada de mar, nada de Porsche no estacionamento. Você ficou parado no meio daquele espaço vazio por alguns minutos, olhando para cada canto, entendendo que aquilo era a sua vida agora. São Luís foi chegando aos poucos. A cidade tinha um ritmo que Copacabana nunca teve. Mais lento, mais quente, mais presente. Você começou a andar pelo bairro sem destino e foi descobrindo que lugar novo tem camadas que só aparecem quando você para de tentar entendê-lo e começa só a caminhar. Seu pai tinha arranjado um trabalho simples para você se manter. Escritório pequeno, função básica, salário que não se comparava a nada que você tinha antes. Você foi no primeiro dia com a mesma roupa que usaria no almoço em Ipanema e percebeu no meio do expediente que estava overdressed para um escritório do Maranhão. Numa feira de bairro, você foi comprar alguma coisa numa barraca. E a moça que te atendeu olhou para sua roupa, olhou para o seu cabelo loiro e disse com toda a naturalidade do mundo que você claramente não era dali. Você riu de verdade pela primeira vez em semanas. Ela tinha aquela franqueza que você nunca tinha encontrado em Copacabana. Falava o que pensava sem filtro, sem performance, sem calcular o efeito. Você ficou conversando com ela por tempo demais para uma compra simples numa feira e foi embora pensando nela. Você voltou à feira no dia seguinte sem precisar comprar nada. E no dia depois, a cidade foi ficando menor
e ao mesmo tempo maior. E ela foi ficando mais presente em cada parte dessa cidade. Tinha algo nela que você não soube nomear de início. Depois entendeu que era solidez. Era alguém que sabia exatamente quem era. O casamento foi simples do jeito que ela queria. E você descobriu que simples era o que fazia sentido. Poucos convidados, céu aberto, decoração sem exagero. Quando ela apareceu no corredor, você pensou que nunca tinha estado tão certo de nada na vida. Você perdeu o apartamento com vista para o mar, o Porsche branco, os jantares de Ipanema e uma vida inteira que achava que era tudo que existia. Ganhou uma casa simples no Maranhão, 2 filhos correndo no quintal e uma mulher que fala o que pensa numa feira de bairro. Às vezes você pensa naquela noite no Complexo do Alemão, no beijo que mudou tudo e pensa que foi o melhor beijo da sua vida, mas não pelo beijo em si. Foi pelo que ele colocou em movimento, pela vida que ele forçou você a ir buscar num lugar que você nunca teria escolhido por conta própria.